Fala meu amigo, minha amiga advogada, Guilherme Barbosa aqui hoje em resposta, vídeo muito especial a milhares de consultas que a gente recebe, tá? De advogados iniciantes que ainda nunca fizeram ações de marketing jurídico e não sabem por onde começar, escritórios já renomados que precisam alavancar ações no momento como esse que a gente está vivendo, né? Precisam gerar mais retorno e advogados que estão fazendo alguma coisa, mas não estão tendo resultado. Eu costumo dizer que o erro, né, nessa questão de perspectiva ele está sempre naquilo que a pessoa enxerga. Se ela contratou outra empresa como a nossa, por exemplo, que direto nós temos clientes que acabam perdendo efetivamente alguns clientes em função disso, porque ele entra com uma perspectiva quando na verdade o resultado provém de outra, e é exatamente sobre isso que eu quero falar. E para começar eu vou destrinchar, tá, essa explicação em 3 pilares, porque eu acho que fica bem fácil de você compreender, que são os pilares de curto, médio e longo prazo. Bom, legal. O pilar de curto prazo, para a gente começar, é um bem óbvio, mas eu vou fazer aqui reflexões, fazer você refletir, que vai ficar mais fácil de você compreender. Quando a gente procura, quando a gente precisa de alguma coisa, né, que a gente vai fazer algum tipo de busca, aonde a gente faz essa busca? É no Google. Lá que a gente procura, a maioria das pessoas procuram no Google. Tem 2 formas que a gente costuma dizer que as pessoas fazem a procura, tá? Elas sempre deixam, né, abrindo um parênteses rápido, alguns rastros que a gente fala que demonstram o senso de urgência e aquilo que elas querem. A gente aqui às vezes não consegue enxergar ou não vê aquilo que está diante dos nossos olhos, né? Então eu vou colocar de maneira bastante simples para ficar fácil de você entender as 2 formas de procura com relação à advocacia, tá? Então você tem a forma tradicional em que a pessoa vai procurar advogado de alguma especialidade, certo? E tem a forma que a pessoa vai procurar por dúvidas. Ela vai procurar, por exemplo, assim, uma dúvida comum agora em meio a esta crise que a gente está vivendo. Proposta de redução de aluguel comercial ou só redução de aluguel comercial. A pessoa está tentando entender como propor aquilo, certo? Proposta de redução de aluguel comercial, residencial, enfim, redução de aluguel de uma maneira geral. Porque as pessoas estão tentando entender como fazer aquilo na prática. Então ela não está buscando, perceba, um advogado. Quando ela pesquisa redução de aluguel, ela está procurando informação e é bem diferente. E aí o advogado acaba confundindo, às vezes, achando que, poxa, mas por que aquele cara, né, que eu comprei aquela determinada palavra-chave, não me ligou? Por que não aconteceu esse contato? Porque ele não está procurando um advogado, ele está procurando resposta para uma dúvida que ele tem, certo? A procura pelo advogado, a consequência, o contato, né? Ele é uma consequência, não tem como negar isso, perfeito? Bom, aí vem um ponto interessante. Ok, Guilherme, entendi. Por que ele é um retorno de curto prazo? Porque a gente entende que no Google nós fazemos busca ativa. No Google, no YouTube, né, nessas mídias nós fazemos busca ativa. Nas redes sociais nós não fazemos busca ativa como fazemos no Google. Então, naturalmente, a chance de você obter retorno é muito menor, porque você tem que impactar aquela pessoa e tem que aparecer para a pessoa certa com o problema certo. Olha a dificuldade. Então, você tem que enxergar, por exemplo, nessa analogia aqui da questão do aluguel, você tem que tentar encontrar dentro do seu Facebook, na hora que você faz lá um impulsionamento, né, pessoas que estejam com aquele problema, a sua chamada ser perfeita, a sua imagem ser perfeita, a informação que você está entregando ser perfeita para que você consiga impactar aquela pessoa. Perfeito. Então, na ação de curto prazo, tá? Ela costuma, e tudo curto prazo, quando eu disser curto prazo, eu vou estar falando em pelo menos algo em torno de 3, 4 meses, dependendo da capacidade sua de operar as ferramentas, porque é muita validação, é muito teste, tá? Como é que eu faço isso, Guilherme, para efetivar isso? Na ferramenta, que a gente tem vários vídeos que a gente fala sobre isso, chamada Google Ads. Ok, aí tem um ponto importante aqui dentro da ferramenta do Google Ads. O que acontece? Essa palavra é a mais óbvia. Ok, você está pensando aí, vou comprar só essa palavra. Então eu vou comprar aqui, por exemplo, eu sou um advogado de São Paulo, advogado trabalhista ou advogado empresarial, né, super demandado nesse período, e eu vou comprar essas palavras. Só para você ter uma ideia, hoje uma palavra advogado trabalhista em São Paulo, Google, tá? Primeira página, ela está custando aproximadamente 38 e advogado empresarial 40 reais. Então a gente está falando em um clique, 38, 40 reais. Quantos cliques você precisa para efetivamente ter algum tipo de contato? Às vezes até um cliente com qualidade. Calcule para ficar fácil a conta, tá? Aproximadamente 100 cliques, 100 pessoas sendo levadas para o seu site, abrindo um parênteses, desde que o seu site esteja qualificado, com base na pergunta, na busca que essa pessoa está fazendo, tá? 100 buscas para que você tenha aproximadamente 2, 5, nos melhores cenários você tem 10 contatos. Então você tem 10% em contato, não em contrato. Bem diferente, tá? Não é conversão efetiva. Então perceba que há sim, dentro desta lógica, uma dificuldade. Por que isso? Porque muitos vão entrar e não vão se identificar com o seu site, muitos vão entrar e não vão se identificar com o que você, não vão achar que você é o advogado apropriado para atendê-lo, tá? Então tem várias questões que são levadas em consideração, por isso a conversão varia tanto. Perfeito? Esse ponto aqui
das dúvidas, ele costuma ter palavras mais baratas. Então, por exemplo, redução de aluguel comercial. Ele não está dizendo para você que ele quer um advogado. Então você pode sim, você advogado, seja lá onde você estiver, comprar esta combinação, mas como ele está procurando uma dúvida, vai adiantar se você levar ele para dentro do seu site e você não tiver um conteúdo falando sobre aquilo, em vídeo, em texto, não vai adiantar, porque ele não está dizendo que ele está procurando um advogado, ele está procurando resposta para a dúvida dele, que pode vir de um advogado, pode vir de outra pessoa, de outro profissional, mas ele pode vir, ele pode receber isso de um advogado, ok? Então é importante que você faça o quê? Produza o conteúdo, então levar ele para dentro da informação, da resposta. E quando é que ele se conecta? Quando ele sente que a resposta ajudou ele, quando ele sente que ele entendeu sobre aquilo, tá? E quando ele percebe que aquele advogado que respondeu para ele tem um valor acessível, tem uma proposta, né, de valor no sentido de, olha, vou conseguir ajudar você, vou conseguir resolver o seu problema e não vou tornar, né, o seu momento ainda mais difícil, cobrar de você muito mais caro para isso. Então me procure, vamos conversar, eu estou interessado em te ajudar. Grana, né, o fechamento do contrato, o dinheiro é consequência. A gente sabe que é importante, mas ele é consequência. Perfeito? Então, de curto prazo, pense sempre em buscas ativas. Se tem busca ativa no Google, YouTube é uma boa ferramenta. Médio prazo, aqui está o principal erro, tá? Da maioria até dos nossos clientes, e acabam entrando muitos aqui, que eles chegam com a perspectiva de que a rede social gera o resultado de curto prazo. Isso é lenda, isso é um romantismo no marketing jurídico, tá? O que acontece com a rede social é que ele gera relacionamento. A rede social foi criada para isso. Então o efeito que ela faz, o objetivo é trazer a pessoa que se conectou de alguma forma com os valores, com os conteúdos que você divulga no seu escritório, na sua página, ok? Para que ela se conecte com o seu perfil. E aí ela começa a consumir, então ela começa uma relação, esperando que essa pessoa, em algum momento, tenha algum problema e lembre do seu escritório, né? E veja pelas publicações do seu escritório, tá? Que ela pode contar com você, que o seu escritório é interessante para isso, certo? Então as relações de médio prazo, que são formadas por redes sociais, são um dos maiores equívocos nas ações de marketing para retorno. Rede social gera relacionamento, gera engajamento para depois, por consequência, o negócio é uma consequência, perfeito? E por fim, o último ponto aqui que eu vou destacar de maneira bastante breve aqui para não ficar muito longo o vídeo, é o chamado SEO. Lembra que eu falei aqui em cima das palavras, né, dos conteúdos respondendo dúvidas? O que acontece quando você alimenta no Google bastante, você entrega para o Google bastante informação com base naquilo que as pessoas estão procurando? O Google entende que você é uma autoridade naquele assunto e começa a elevar o seu posicionamento na entrega. Então, por exemplo, você é um escritório que acabou de ser, né, você acabou de criar o seu site, ou você já tem um site lá há um ano, tudo é avaliado pelo Google. Existe um algoritmo. Isso não é divulgado, tá? Na forma como ele faz esse cálculo, obviamente, né? Mas são mais de 200 fatores, então ele leva em consideração diversos fatores para colocar a sua resposta, que você produziu, por exemplo, sobre o que eu falei aqui, redução de aluguel comercial, lá na primeira página do Google. Então, por que é longo prazo? Porque demora. A gente está falando aqui em pelo menos algo em torno de 1 ano, já começa a se falar em 2 anos, porque a competição pela primeira página é muito grande. Legal? Bom, para contextualizar isso tudo, por que a gente coloca, né, faz essa separação? É importante que você entenda em que momento você está, em que estágio o seu escritório está. Se eu preciso de um retorno de curtíssimo prazo, vale a pena eu fazer rede social? Olha, talvez valha a pena, mas você tem que ter claro para você que o investimento que você vai fazer, ele vai dar um retorno lá na frente. Puxa, mas o cara que me procura, me encontra no Google e entra no meu site, a rede social faz diferença para ele? Volto a pergunta a você. Qual é a sensação que você tem de entrar numa rede social de um escritório, tá? E que ela não existe, que está abandonada ou, né, que está desatualizada? A sensação que causa é de insegurança, é de, poxa, será que esse escritório está tão atualizado quanto eles realmente falam que estão? Será que o discurso está coerente? Então a rede social hoje ela tem este papel, é transmitir uma segurança. Ela é parte da decisão que a pessoa tem para tomar uma ação de entrar em contato contigo e de fechar um contrato. Mas ela não é, sem sombra de dúvidas, posso afirmar para você, o principal pilar da decisão. O principal pilar da decisão no marketing jurídico sempre é o conteúdo, a informação. É a única coisa que você, advogado, está apto e pode fazer, tá? E por que isso é muito bacana? Porque é dali que realmente se constrói um retorno sólido a médio e longo prazo, tá? Eu não acredito muito nesse retorno de curto prazo o tempo todo. Eu acredito em relação, em conexão, para daí sim você gerar uma base de clientes que vai te recomendar, enfim, que a gente sabe aquilo que acontece no marketing, né? No marketing boca a boca, aí, que fomenta os advogados e os escritórios de advocacia a crescerem
e a se tornarem essas potências que a gente tem aí hoje no mercado. Certo? Espero que tenha feito sentido para você. Era legal trazer essa analogia porque a gente tem sido muito questionado. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe o seu comentário aí que eu faço questão de responder. Valeu? Um abraço e até o próximo vídeo. Até lá!